Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lia. Se inscreve, deixa o like. Eu acabei de acordar, só escovei os dentes, fui lá, fiz um café. A Luísa não foi pra escola, porque tá chovendo muito aqui. Mas eu vim conversar um pouquinho com vocês. Para quem não acredita no mundo espiritual. Ai, Lia, eu não acredito. E vou contar para vocês o quanto é real e não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil, é muito difícil lidar com pessoas diferentes, com energias diferentes. É muito, muito difícil. Então, ai, sei lá, eu acho que quem faz, mexe com o mundo espiritual tem que cobrar uma fortuna, porque vou contar pra vocês o que aconteceu. Aconteceu ontem a mesma coisa que aconteceu há 6 meses atrás, né? Eu faço live, vocês sabem, no aplicativo, e a gente pega amizades, mas não é essa amizade de, sabe, é só de fazer a batalha, de ganhar da outra pessoa, perguntar se tá bem e tal, não de outra forma. Ninguém vai na casa de ninguém. Daí, ontem eu comecei, quando eu abri live, um amigo meu, que ele é igualzinho eu, ele vê tudo, ele sente tudo, e quando ele fala assim, Lia, se afasta. Ele é desse jeito, ele é extremamente sensitivo. Aí, quando eu abri live com ele, eu já comecei a sentir. Comecei a sentir seta no pescoço, seta nas costas, e eu comecei a passar mal. Passando mal, passando mal. Daí, a, a internet dele começou a falhar. E a minha também, ao mesmo tempo. E ali nós conversando, porque esse aplicativo, as pessoas não precisam entrar na live para falar com a gente. Elas também podem ficar observando pelo lado de fora. E esse é o perigo desse aplicativo, porque você não sabe quem tá te observando, quem tá te olhando, né? E a energia daquela pessoa, se é boa, se é ruim, você não sabe. E eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Eu pensando assim, meu Deus, tá repreendido, tá repreendido. E ali, nós brincando, conversando, e eu tá repreendido. O que é inveja ali? É inveja. Como Jesus disse, o meu mentor na Bíblia, pior do que a macumba é a inveja. Lia, mas você é pobre, não tem nada. Pois é. Só que esse aplicativo, ele lida com os presentinhos, os mimos que as pessoas compram para dar para você. A pessoa só vai dar para você se ela gostar de você. Se ela não gostar de você, ela não vai te dar nada, né? Então, há 6 meses, 7 meses atrás, eu fui batalhar com uma mulher da religião que eu congregava, a Deus é Amor. E, e eu falei para ela assim, nossa, já era de noite, né? Falei, já pensou que alguém passe aqui, irmã, e jogue um leãozinho para mim, um leãozinho para a senhora? Aí, esse mimo é 250 pau, metade nossa e metade do aplicativo. Aí ela simplesmente olhou assim para mim e falou assim, ai, Lia, você é muito egoísta, quem que vai tirar isso do bolso para jogar para alguém? Ah, pede algo mais pequeno, como uma galáxia, que é 40 conto. A gente fica com 20, a outra pessoa com 20. Eu falei, irmã, a senhora não tem fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Não. Você sem fé, nem adianta você estar 30 anos numa religião, porque você não tem fé. Simples de entender. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falei, a senhora congrega e não tem fé. Ela, eu tenho fé, mas a gente tem que ser humilde. É, tem que começar pelo pouco, você tem que pedir pouco. Eu falei, não, meu Deus é dono do ouro e da prata. Para que eu vou pedir pouco? Existem milhões de milionários aí. Deus pode usar quem ele quiser. Aí ali eu percebi que ela ficou brava no que ela falou, sabe? Gente, eu recebi uma seta. Mas uma seta tão grande na minha coluna. Falei, Jesus, está repreendido. E eu lá com ela. Aí ela falou assim, ai, não pode pensar assim. Deus não gosta de pessoas egoístas. Gente, quando ela acabou de falar isso,
Você é uma pessoa egoísta. Alguém entrou, brotou do nada, do céu, da terra, não sei da onde essa pessoa brotou e jogou o leãozinho pra mim. Ela ficou, ai, nossa, vem aqui, jogam pra mim, não sei o quê, ai, glória a Deus, não sei o quê. Mas a inveja que adquiriu no coração dessa mulher e que veio pro meu lado foi tão grande, gente, que vocês não têm noção do que eu tô falando. Aí ela ali fingindo, ai, nossa, Lia, você merece, vem aqui, joga pra mim. Aí eu falei pra pessoa assim, olha, você não tem mais. Não, ela falou assim, manda essa pessoa vir aqui jogar um pra mim também, manda. Eu falei, oxe, eu não mando nem no meu marido, nem nas minhas filhas, eu vou mandar numa pessoa que eu nunca nem vi. Aí a pessoa escreveu na rolagem assim, que não dá pra ela ver. Aí eu não fui com a cara daquela mulher, não. Aí eu falei assim, mas se você tiver moeda, joga alguma coisa pra ela. Aí ele foi lá e jogou a galáxia, que é 40 conto, 20 pra ela e 20 pra... Que foi o que ela falou. Ela falou assim, devemos começar pelo pouco. E a galáxia já é muito, já pede a galáxia pra Deus. Ela pediu. Nossa, quando ele acabou de jogar a galáxia, sendo que ela queria o bichinho também, o leãozinho, igual ele jogou pra mim. Gente, eu comecei a passar mal. Passar mal, puf, faltou luz. Aí, aí a Luísa procurando vela, né? Eu me lembro a Luísa procurando vela, a Luz procurando vela. E eu, quando a casa toda escura, eu falei, não, entrou algo aqui em casa, eu vou repreender. Comecei a repreender, comecei a orar o Salmo 91. Gente, eu vou falar pra vocês, o que é a inveja? É um demônio enorme, que ele brota por causa do sentimento, da sua energia negativa. Pode ser também conhecido como um obsessor, ele é enorme. Aí o que que acontece, Lia? Por exemplo, teu vizinho comprou um carro. Aí você, ai, por que que ele comprou um carro? Você já sentiu inveja. Em vez de você falar assim, glória a Deus, que bom que ele conseguiu comprar um carro. Porque o efeito da inveja é o bumerangue. Vai e volta. Você querendo ou não, vai voltar para você. Aí eu comecei a repreender, orei o Salmo 91, falei, puf, a luz voltou. Quando voltou, aí eu entrei de novo no aplicativo e chamei ela para batalhar, para avisar para ela que tinha faltado luz. Ela não me aceitou mais. A irmã, serva de Deus, não me aceitou mais. Nunca mais ela batalhou comigo, nunca mais ela me aceitou. Mesmo que eu mando o convite, ela, puf, recusa, puf, recusa. Aí eu falei, eita Jesus. Aí quando foi ontem, a mesma coisa. Eu lá com meu amigo tal, conversando, puf, seta. Eu, meu Deus, de onde tá vindo essas setas? Aí o Jesus me cobre com o teu sangue. Se você não é uma pessoa de jejum e oração, uma pessoa conectada com o seu anjo, conectada com o espiritual, nossa, eu falo pra você, você sofre. Você vai sofrer. Mas Lia pega na gente, a gente pega. Pega, gente, pega. Mas o bom não é bom. Mas o lado ruim é que volta. Volta para quem mandou. Entendeu? Eu, por exemplo, já faço voltar. Rapidamente ali eu já oro, já repreendo, já oro o Salmo 91, então, puf, volta. E quando volta ali, o que acontece? A pessoa que enviou, por isso, muito cuidado, gente, com isso. Não sinta inveja de um vestido, não sinta inveja de um batom, não sinta inveja de um sapato, não sinta. Só fale, olha, você merece de todo o coração, sabe? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você merece, se Deus sabe para quem dá. Eu já falei isso um monte de vezes nos meus vídeos. Não importa a sua religião, a religião da outra pessoa, já falei que religião não salva. A pessoa fala, nossa, consegui comprar essa peruca linda. Nossa, ficou lindo mesmo. Não faça por falsidade. Porque se for por falsidade, é a sua energia. Os espíritos vêm pela energia.
Não é pelo que você fala, porque aí a pessoa finge ali, nossa, você ficou linda, maravilhosa com esse vestido. Quando vira as costas, você ficou horrível. Não sei o quê. Pronto, você já deu lugar já, entendeu? Vai para aquela pessoa, ela vai sofrer, mas vai voltar para você. Tudo que você deseja ao teu próximo vai voltar para você. A lei do retorno, a lei da semeadura, entendeu? Aí ontem eu já comecei. Aí a Luísa falou assim: nossa, eu tô com uma dor aqui no pescoço, que a Luísa também é muito sensitiva. Tanto é que quando Deus me mostra as coisas, mostra para ela também. No dia que Deus me mostrou sobre uma pessoa da minha família que ia viralizar nesse aplicativo, na mesma noite que eu contei, mostrou para ela, da mesma forma, do mesmo jeito. Tem coisas que o Senhor mostra para mim, mostra para ela, em sonho para ela, do mesmo jeito, da mesma forma. Aí a Luísa, nossa, eu tô sentindo umas dor, mãe, umas dor. Aí eu peguei e vi que tava começando a piscar. Quando a luz começa a piscar, é porque eles estão vindo. Eles quem, Lia? Os espíritos obsessores, o espírito da inveja. Aí, gente, meu amigo em outra cidade, bem longe daqui, ele de Minas Gerais, eu aqui, interior de São Paulo, puf, faltou luz lá nele e aqui em casa. Aí Luiz procurando vela, procurando fósforo. Aí eu comecei já, o Salmo 91, comecei a repreender, comecei a repreender a dor, comecei a repreender uma dor. Qual é a dor, Lia? É uma dor. As setas do inferno, desses espíritos malignos, quando ele vem, é uma dor insuportável. São dores insuportáveis. Não vale a pena, gente. Não vale, não, nossa, não tem dinheiro que pague isso. Por isso que eu não tô nem aí pra sua vida, eu não tô nem aí pra sua... É porque Deus fica me mostrando, é porque se a pessoa me procurar, eu vou ter que falar a verdade, porque vocês sabem o que eu faço, mas é insuportável, tava insuportável. E ali comecei a repreender e nada de passar eu a Jesus, Jesus, já orei, já repreendi, já busquei, já... E sem luz aqui em casa, sem luz. Aí tomei 2 remédios, 2 comprimidos, e nada, nada. E eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Puf, a luz voltou. Quando a luz voltou, meu amigo falou, nossa, Lia, faltou luz aqui também. Aí eu perguntei pra ele assim, você sentiu alguma coisa? Ele falou assim, nossa, do nada me veio uma dor na coluna, uma dor. Eu falei, Jesus. Aí eu orei por ele também, né? Aí o que aconteceu, Lia? Quando você ora e repreende, volta pra pessoa. A pessoa que simplesmente sentiu a inveja ou sentiu alguma coisa de ruim sobre mim, voltou para ela. Sobre você, volta. Então, vai acontecer coisa. E se ela não tirar, não saber como tirar, começa a acontecer tudo errado. Começa a briga dentro de casa, começa a confusão, começa as coisas a não dar certo, porque ele se alojou. Ele conseguiu entrar, ele voltou e se aloja lá. Então, ele vai ficar lá. Lá onde, aonde sentiram a inveja, aonde desejaram o mal. Então, esse é o perigo da inveja. Esse é o perigo que eu tento alertar as pessoas. Amai o teu próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor fala, se alegrai com os que se alegram. Então, a pessoa não se alegra, ela não está feliz. De qual religião, Lia? Eu já percebi que qualquer religião. Você falar assim, nossa, amiga, dependendo da religião dela, falar assim, amiga, eu acabei de ganhar isso, e o coração dela se entristecer, ela não tem nada a ver com serva do Senhor. Se alegrar é com os que se alegram. Você tem que ficar feliz, a sentir a mesma felicidade que aquela pessoa resolveu te contar, porque ela está feliz. E se você não sentir a mesma felicidade, você não tem o Espírito Santo, você não tem nada a ver com Deus. Você está cheio de espíritos obsessores no seu coração, na sua mente. Tem que se limpar disso. Tem que aprender. A pessoa falar assim, olha, comprei uma batedeira nova. Nossa, você merecia. Mas tem que vir do coração, porque
Você não engana a Deus e não engana os espíritos. Pela energia, você não engana. Não tem como você enganar. Olha, você merecia. Top das galáxias. Ai, pronto. Você já libertou um ser. Ele veio. Vai lá tocar na batedeira da pessoa. Mas ele volta para você. Automaticamente é o efeito bumerangue. Ele volta para você. Vai e volta. Tem uns até que demora. Demora bastante. Tipo, se você desejou algo ruim para uma pessoa, fica até 7 anos, porque aquela pessoa não soube se defender daquilo. Deixa eu tentar explicar. A pessoa não ora, não jejua, não busca. Mas após 7 anos, o número 7 é o número de Deus. Aí volta para você. Vai voltar para você. E você até já esqueceu já que você fez no passado. Você até já esqueceu. E aí volta para você. Efeito bumerangue. Esse é o perigo do mundo espiritual, da inveja. Cuidado com isso, gente. Muito, muito cuidado. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente colhe o que a gente planta. É simples. E ontem eu fiquei pensando, nossa, aconteceu a mesma coisa isso que aconteceu. Quem será dessa vez? Senhor do céu. Dá até dó. Falei, quem será, Senhor? Eita Deus, quem será? Né? Mas já repreendi, já mandei pro lugar de onde veio. Tô bem melhor, acordei melhor, já fiz um café, vou tomar um café. Vou fazer já fiz uma oração, né? Agradecendo a Deus por tudo, por mais um dia. Tá chovendo, tá frio aqui, vou lavar a louça, limpar fogão e depois eu vou fazer minhas obrigações nos aplicativos que eu tô. Então, eu vim aqui alertar vocês do perigo disso. E para ser servo de Deus, para você que dá a paz do Senhor, ou acha que está numa religião e vai ser salvo, se a sua mente, o seu coração estiver sujo, pede para Deus limpar. Senhor, limpa minha mente, me dá o dom do amor, limpa meu coração, limpa minha mente, porque isso é o mais importante para Deus. Ele já falou 500 vezes para mim, 500 e milhões de vezes, para de olhar a aparência. Vocês não entendem isso que eu tô falando? Parece que a aparência não conta muito. Para de olhar a aparência. Vocês estão entendendo? Porque a gente vê a pessoa por fora, toda simpática, toda alegre, toda feliz, ou te trata de uma forma, mas por dentro ela não é aquela pessoa. E Deus fica ouvindo todo, escutando todo o pensamento daquela pessoa. Parece que isso vale muito. Foi que nem eu fui batalhar com uma mulher também de outra religião. E ela falou assim: ai, Deus colocou a gente aqui na terra para trabalhar bastante. As pessoas têm que trabalhar, têm que correr de atrás, têm que fazer não sei o quê. Não. Quando eu fui abduzida e eu conheci o Lilan, e agora nós somos amigos, seres de outro planeta, e a Lira, ele perguntou assim: por que vocês trabalham? E ele falou assim: por que vocês não são igual? Mentores de vocês, o Jesus. Sabia que ele usava só a mente? Para isso ele se transfigurava para tudo quanto é lugar e ele curava as pessoas com a mente? Esse é o seu Jesus. Eu não contei nos vídeos, eu estava muito nervosa, eu ri bastante, porque quando eu dou risada eu tô nervosa. E aí esse dia eu vi uma outra menina, que ela também foi abduzida, de 4 anos, e o ser que falou com ela foi o mesmo que falou comigo. E ela falou assim: pai, o Lilan perguntou por que o senhor trabalha. Ele falou: eu trabalho porque tem que pagar o aluguel, a água, a luz. Ele falou: não, pai. Ele falou que é só usar a mente. Usa a mente, tudo que você quer se manifesta.
Aí ontem do nada apareceu esse vídeo pra mim. Eu falei, Jesus, eita, né? Porque nem quando eu falo assim, Jesus, quero comer pizza. E ele fala assim, hoje mesmo tu vai comer pizza. Eu falo em pensamento. Ou seja, ele escuta o pensamento. Entendeu? Então tudo que você deseja volta pra você. E ela falando assim, precisamos trabalhar muito, não sei o quê. Não, Deus é dono do ouro e da prata, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele foi muito claro, ele falou assim, você sabe o que é fé? Ele falou isso pra mim, eu falei assim, fé é acreditar, né? Ele falou, fé é pensamento. Então a pessoa tem fé de enviar algo ruim para uma outra pessoa, entendeu? É fé. Ela tem fé, ela quer que algo ruim aconteça, ela quer que você não receba, ela quer que você não tenha casa, não tenha carro, não tenha nada, não, ela tem essa fé, mas ela não tem fé de mentalizar ou pro que há coisas boas, ela só consegue coisas ruins. Se for uma coisa ruim, acontece rápido. Se as pessoas conseguirem mentalizar e focar nas coisas boas vai acontecer para as pessoas, para ela e para outra. Uma vez eu fui numa campanha e eu nem iria, o Senhor tá aí gravado, esse testemunho tá aí. Aí o Senhor me fez contar uma história nessa campanha. Ele falou que servia para todos que estavam lá, todos. Ele falou assim que um homem fez um pedido para Deus. Não, Deus deu um pedido para esse homem. Falou assim: o que você pedir, eu te dou 3 dias para pensar. O que você pedir, eu vou dar em dobro para todos os seus vizinhos e para o mundo inteiro. O que você pedir. Esse homem pensou, pensou. Essa pessoa pensou, pensou, pensou. Foi mais ou menos assim. Aí, quando o Senhor voltou para ele e falou assim: qual é o seu pedido? E ele, sendo servo do Senhor, né, ele orava, ele buscava, ele jejuava e ele queria algo do Senhor. E o Senhor concedeu um pedido para ele, um desejo. E ele falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor cegue um olho meu. Ou seja, o que ele desejou para ele, ele sabia que Deus ia dar para o mundo inteiro o dobro. Aí ele falou: eu quero que o Senhor cegue um olho meu. E o Senhor simplesmente olhou para ele e falou: homem mau e cruel, o teu lugar é no lago de fogo e enxofre. Porque a história que ele fez eu contar, parecia que essa pessoa era servo dele. Não sei se tu entendeu mais ou menos, mas tá aí gravado. Me lembrei agora, assim, tá aí gravado. Então, a gente sonda a mente. Não, a gente sonda a aparência. Parece que esse homem era servo do Senhor. E todos que eu fui na campanha eram servo dele. E ele mandou contar uma história assim para essas pessoas. Ele orava, jejuava, buscava. A história foi essa, né, Jesus? E o Senhor falou assim: o que você me pedir, eu vou te abençoar. O que você me pedir, fizer um pedido para mim, meu servo, mas eu vou dar o dobro para todas as outras pessoas. O dobro. Então ele pediu para cegar um olho dele. Eu falei: Jesus, por que que ele fez isso? Jesus, de vez em quando, ele fala em parábolas, igual ele fazia na Bíblia. Eu falei: Jesus, por que que ele fez isso? Sendo teu servo, ele orava, jejuava e fez isso. Se todo mundo ficasse cego, só ele com o olho só vendo, daria para ele fazer tudo. Eu fiquei pensando, né? Se você analisar, porque eu demoro a raciocinar, sabe? E eu falei: ué, se ele pediu para ficar cego de um olho, por que que ele fez isso? Aí o Senhor falou assim: porque você só sonda a aparência, e eu sondo a mente e o coração. Religião não salva. Beijo no seu coração, fica com Deus. Tô vendo que o vídeo tá longo. Se inscreve e deixa o like. Se você entendeu, deixa nos comentários. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Deseje o bem pro teu próximo. Não deseje o mal, porque volta para você. Eu sou a Lia, apenas uma dona de casa, amiga fiel de Jesus, Deus do Espírito Santo e amiguíssima de Gabriel. Pouquinho. Beijo, beijo, beijo.